Paz, amados a todos, da parte de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amigos, irmãos em Cristo, louvamos a Deus pela vida de cada um que já é inscrito em nosso canal. O link do nosso canal é pb.samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Vamos estar estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical neste domingo que vem agora. Domingo será o dia, vamos ver aqui, dia 15 de fevereiro, né? A lição é de número 7, e ela tem por título A Obra do Filho. Que obra extraordinária é essa? Que tipo de obra foi essa do Filho que mudou a história da humanidade, né? Então, o textual da lição, ela nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses, capítulo 2 e o verso de número 9. A verdade prática ainda nos diz assim, amados: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e de toda a obediência. Tá? A leitura bíblica em classe, para quem não tem lição e também para quem tem, está em Filipenses, capítulo 2, verso de número 5 ao 11. Vai falar dessa humilhação de Jesus. E Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 28, que vai falar do sacrifício eterno do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a palavra-chave da lição não poderia ser outra, é a palavra obra, né? A introdução nos diz que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar, né, que é a morte vicária, e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, que havia essa grande necessidade, obviamente, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação de Deus. Então, veja só, esta lição ela visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões. Primeiro, sua humilhação. Segundo, sua redenção. E terceiro, a sua exaltação. Obviamente está em Filipenses, sua humilhação, em Hebreus, sua redenção, e voltando para Filipenses, terminando sua exaltação. No primeiro tópico da nossa lição, vai nos dizer a humilhação voluntária do Filho. Há uma questão neurótica, né, dos jeovistas, em dizer que Jesus é um Deus menor, por isso obedeceu ao Pai. E nada disso é verdade, nada disso é bíblico, mas são antibíblicas essas informações, e a gente vai ver pelo próprio texto que vai falar da sua humilhação, vai nos dar essa resposta, certo? Porque no primeiro subtópico do primeiro ponto vai dizer a submissão de Jesus. Será que Jesus obedeceu a pulso? Ou Jesus veio, mas não queria vir? Não, nada disso, nada disso, tá? Paulo exorta a igreja de Filipos a unidade, o exemplo de Jesus como unidade, e o exemplo de Jesus na questão da humildade, tanto na unidade com o Pai como na humildade, tá? O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, tende que tenha em vós o mesmo sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, ele já nos dá aqui uma informação muito rica, que ele era da forma de Deus ou igual a Deus, de fato Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Veja bem,
Então, a sua obediência não é nada mais, nada menos do que um ato voluntário, certo? Por causa da sua humilhação e por causa da sua encarnação do Verbo. Apenas isso. Então, o termo grego aqui traduzido como sentimento é proneon. Proneon, que também pode significar modo de pensar. Que o modo de pensar de vocês seja igual ao de Cristo. Que você tenha a mente de Cristo, que pense como Cristo. Mas que tipo de pensamento é esse? Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência, que é em Cristo Jesus. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus Pai, conforme Romanos 12:2, né? Que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Então, como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele, ou seja, ter uma mente, uma atitude manifesta a semelhança de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo quando a gente vê esse versículo, esse texto? É ter uma mente que em nada era egocêntrica. Cristo sempre pensou nos outros, tá? É ter uma mente que sabia sacrificar-se a si mesmo por amor ao próximo. É ter uma mente que sabia servir. Por quê? Porque ele pensava nos outros. Glória a Deus por isso. Então, mas aí no segundo subtópico do primeiro ponto, ainda nos vai falar, queridos, sobre o esvaziamento da sua glória. E que esvaziamento é esse? Há muito erro e contradições quando se fala desse esvaziamento, porque alguns pensam que aí ele perdeu o seu atributo da onisciência, alguns pensam que ele perdeu o seu atributo da onipresença, alguns pensam que ele perdeu o seu atributo da onipotência, e assim por diante. E isto não é verdade. Isto não é verdade. Sendo em forma de Deus, o apóstolo vai dizer aqui, ó, o apóstolo recorda que Jesus, sendo na forma de Deus ou igual a Deus, de fato Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, né? Ele não agarrou-se na glória passada e não quis descer e se tornar homem, sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, da mesma essência, preferiu privar-se de seus direitos. Ele abriu mão, abriu mão de certa forma, no sentido de privar dos seus direitos. Ele não perdeu os seus direitos, ele abriu mão. Não da sua divindade. Ele abriu mão dos direitos dessa divindade, mas a divindade estava com ele. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão. Você lembra do primeiro Adão? Enquanto o primeiro Adão almejou ser igual a Deus, porque quando a serpente fala com Eva, ela vai dizer, se tu comer, você vai ser igual a Deus. O segundo Adão torna-se homem. Olha, sendo Deus, né? Enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E eu vou explicar isso aí. É interessante como um texto de Filipenses capítulo 2, a partir desse verso de número 5 ao 11, ele vai trazendo essa humilhação de Jesus. É como se fosse rebaixando na visão humana. E, obviamente, declaradamente no texto. É como se a humilhação dele fosse sendo cada vez menor, a ponto de se tornar homem e depois servo, ou seja, menor que os anjos, o escritor aos Hebreus vai dizer, naquela condição de homem. Como homem, mas como Deus não, sempre superior e recebendo adoração, como foi lá na tentação que os anjos vieram, lhe serviram, e assim por diante. E o próprio Satanás disse que até os anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem e não tropeçar em alguma pedra. Tá? Então a gente sabe disso, a gente entende sobre isso. Porém, essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, né? Tirou sua roupa de glória, né? Não deixou de ter poder, não, viu? Mas ela abriu mão, e aí em algum momento isso refletia. Olha bem,
Sendo em forma de Deus, ou seja, aprendemos que ele sempre existiu desde a eternidade como Deus. Aí já vem uma lição, né? Ele de fato é Deus, nunca deixou de ser Deus. Não julgou por usurpação de ser igual a Deus, ou seja, é bom a gente entender essa questão aqui, que igualdade pessoal com Deus é uma coisa, e igualdade posicional com Deus, Deus Pai e Filho, é outra coisa. Então, dentro dessa questão de não julgou por usurpação ser igual a Deus, sendo igual a Deus, né, mas sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, quanto à sua pessoa, Cristo sempre foi e há de ser igual a Deus. Era-lhe impossível abrir mão disso. Mas igualdade posicional é outra coisa, e eu vou explicar. Quando foi necessário redimir a humanidade perdida, ele abriu mão livremente de sua igualdade posicional com Deus, para que pudesse realizar essa questão aqui na Terra. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Ninguém jamais cuspiu em Deus Pai, não é verdade? Tampouco foi ele agredido fisicamente, chicoteado, né? Moído lá na cruz, tá? Ou crucificado. É nesse sentido que o Pai é maior do que o Filho. Não é maior quanto a sua pessoa, e sim quanto a sua posição e a maneira como viveu. Declara João lá, capítulo 14, versículo 28, o Pai é maior do que eu. Ele viveu em condições muito inferior a de seu pai. Nesse sentido, o pai lhe é superior. Por isso que ele vai dizer, o pai é maior do que eu. Ele estava falando como um homem. Tá? Porém, não deixava de ser Deus, mas a glória estava oculta, a glória estava escondida. Tá? E a Bíblia vai dizer que ele esvaziou-se a si mesmo. Mas que esvaziamento é esse? Será que ele deixou de ser onipotente, onipresente, onisciente? Será que ele deixou de ser Deus em algum momento? Não, em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Tá? Então, veja bem, isto é, esvaziou-se voluntariamente, é a palavra do grego kenosis, que é esvaziamento, assumindo a natureza humana. E não só a natureza humana, ele não assumiu um posto de superioridade humano, de um rei, de um sacerdote, não. Ele assumiu uma condição de servo, ele veio para servir, ou seja, no grego a palavra doulos, escravo, servo. Veja que exemplo de humildade Jesus nos traz e nos dá através dessa sua palavra, que coisa gloriosa. Então, olha bem, assim mesmo esvaziou-se, ou seja, o Senhor Jesus não pôs à parte nenhum dos seus atributos divinos quando veio a este mundo. Ele não pôs à parte. Dá a entender que ficou como que adormecido. Algo que está adormecido deixou de existir? Não, está ali, só está adormecido. Tá em oculto. Então, o que ele fez foi desfazer-se da sua posição de igualdade com Deus e ocultou sua glória por baixo de um corpo de carne humano. A glória ainda estava lá, mas adormecida, brilhando apenas em certas ocasiões. A gente vai ver lá no Monte da Transfiguração. A gente vai ver ele repreender a fúria do vento do mar. A gente vai ver aquela oração que ele faz lá na cruz. Tá? Então ele pôs à parte seu resplendor divino e escondeu sua divindade em um véu de barro. E foi nesses trajes que ele manifestou o seu amor para a humanidade, a ponto de assumir a forma de servo. Aí a gente vai observar aqui, ó, tá? Ele esvaziou-se de si mesmo voluntariamente na forma de servo. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Terceiro subtópico, a obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Olha, ele humilhou, ele esvaziou-se, ele humilhou-se, tá? Ele despiu-se, certo? Ele obedeceu a ponto de ir até a morte. Então, veja bem, a coisa vai ficando mais profunda, não é isso? Então, a obediência, e o que dizer, né, dessa obediência sacrificial até a cruz? Além dele obedecer
ele obedecia até a morte, não foi uma morte natural, uma morte qualquer, não. Mas foi uma morte sacrificial. Olha bem, assumindo a forma de servo, ou seja, ele assumiu uma forma que nunca teve antes, que é uma forma de ser humano, uma forma de humanidade. Um Deus agora se torna homem. Ele não pôs à parte a sua divindade, e sim seu lugar nos céus, temporariamente. Se ele fosse meramente humano, não seria necessário esvaziar-se. Qual dos humanos esvaziou-se para nascer? Só Deus poderia fazer isso, meu amado irmão. Então, ele assumiu a forma de servo, do grego doulos, escravo, obediente até a cruz. Então, a obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E não é morte qualquer, é morte de cruz, morte vergonhosa. E a gente vai explicar isso aqui. Em obediência ao Pai, em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz, irmão. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Ele é um modelo de exemplo, ele é um modelo de humildade, é um modelo de obediência, é um modelo de sacrifício, é um modelo de perdão, é um modelo de amor, de graça, de salvação. Então, queridos, ele assumiu a forma de servo, ou seja, se humilhou para ser obediente até a morte. Ele obedeceu ao custo da própria vida. Ele foi obediente até o fim. O que é que diz João capítulo 13, versículo de número 4 lá? Que ele tirou lá o seu avental, colocou a toalha, né? Se tornou um servo, um escravo ali, lavando os pés dos discípulos, dando uma aula de humildade. É o Senhor da Bíblia, servo. E humilhou-se até a morte de cruz, ou seja, a morte da crucificação era a morte mais vergonhosa da sua época. Ele não morreu de morte natural, né? Ele morreu de morte morrida, como diz a história, mas de morte matada. Não é isso? O melhor do céu veio a este mundo para morrer da pior morte possível. Olha bem, ele teve que sofrer a morte vergonhosa da cruz. Que coisa difícil, mas ele fez. Ele passou por mim e por você. Ele se humilhou. Amém? Então, olha, essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. Que exemplo de filho obediente! Não é à toa que o Pai disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, né? Então, a nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos, nossas obras, nosso trabalho árduo, nossa labuta. Não, a gente faz isso porque já somos salvos em Cristo Jesus e a gente faz com prazer. Então, assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai, conforme Romanos 12:1. Rogo, irmãos, né? Que pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, obedecendo a Ele, cultuando a Ele, adorando a Ele. No segundo ponto ainda da nossa lição, ainda nos fala sobre a obra redentora do Filho. E que obra redentora é essa? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, que é conhecido como a festa do Yom Kippur, a festa do perdão. Ele passava a noite toda descalço, 24 horas lá, a noite descalço, toda noite, no sacrifício para no outro dia entrar nos Santos dos Santos. E aqui tem um detalhe riquíssimo que a gente vai aprender sobre essa questão de ele entrar nos Santos dos Santos. A gente pode ver esse detalhe no livro de Levítico, onde o próprio comentarista vai pedir para que a gente leia, no capítulo 16, a partir do verso 11. Vamos ter essa informação riquíssima. Veja bem, ele vai dizer aqui que levanta o sangue alheios, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelo povo. Tem um detalhe aqui riquíssimo. Há uma informação que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano nos Santos dos Santos. Isso não é mentira, porém tem alguns detalhes que a gente precisa saber.
Se a gente observar direitinho, primeiro, o sumo sacerdote, no versículo 11, vai dizer que ele entrava para oferecer sacrifício pelo pecado seu e da sua família, certo? Depois ele entrava, primeiro ele entrava com incensário, depois ele entrava com sangue para oferecer sacrifício, e depois ele entrava pelo povo. Então, 3 vezes nesse dia da festa do Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava. Quando diz uma vez, é uma vez pelo povo. Mas antes de entrar pelo povo, ele entrava por ele e por sua família, com incensário e depois com sangue, para oferecer, tá bom? Então, um detalhe rico. Então, para fazer propiciação por seus próprios pecados, capítulo 16, versículo 11 ao 15, eu não vou ler porque é longo, mas você pode ler em casa. Então, o sumo sacerdote, esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover os pecados, ele apenas encobria os pecados. Hebreus 9:25 vai falar sobre isso, tá? Vamos ler aqui Hebreus 9:25, por favor. O sangue de bode, na verdade, o sangue ali, o pecado ficava como se fosse escondido sobre a tampa do propiciatório, certo? Mas ele só seria perdoado realmente com o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ali era apenas uma tipificação do Cordeiro de Deus, que João vai dizer que tira o pecado do mundo. Vamos lá para Hebreus, meu Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 25. Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Ele vai dizer assim: nem também para oferecer-se a si mesmo por muitas vezes. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, certo? Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós na presença de Deus. Cristo, o sacerdote, ele ia uma vez por ano. Cristo entrou de uma vez por todas. O sumo sacerdote terreno era uma figura tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote, conforme Hebreus 2,17. O santuário terreno era uma sombra, conforme Hebreus 8,5. Mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai, Hebreus 8:1 e 2. A entrada única de Cristo no santuário foi seu próprio sangue, foi um único e último sacrifício de uma vez por todas. Assegura na eterna redenção, ele nos assegura na eterna redenção, conforme Hebreus 9:12. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo, que era a segunda ordem de Melquisedeque, que é superior ao sacerdote levítico. Então, um sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, oferecia-se sacrifícios continuadamente, tá? Pelo pecado, por causa da ineficácia dessas ofertas. Elas não eram uma oferta perfeita para sempre, não. Era uma oferta contínua, tá? Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. No Antigo Testamento, apenas o pecado era abafado, mas não era perdoado. Porque a tampa do propiciatório apontava para Cristo, nossa propiciação. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, conforme Hebreus 9:28, a expressão uma vez, no grego, é rapaz. Indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno, conforme Hebreus 10:9. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que se humilhou, né? Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Ele veio agora tornar o homem a ter comunhão de novo, restituir a imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá no Éden. Abriu acesso direto ao Pai. Tá? Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome, certo? O Calvário é suficiente, Jesus é suficiente, não precisa mais de ajuda de Maria, José, Antônio, Sebastião, ninguém, tá? Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A palavra Jesus quer dizer Salvador,
Cristo quer dizer ungido. Ele é o Messias, o ungido, o enviado. Terceiro subtópico do segundo ponto é a substituição vicária. E aí o que acontece? Quem merecia a cruz? Eu, você, nós merecíamos, mas a cruz não era nossa. A cruz realmente era de Cristo, porque se eu morresse na cruz, nada aconteceria. Se você morresse na cruz, seria mais uma vítima. Só iria ser mais um número. Mas Jesus não. Por isso que a substituição vicária é importantíssima. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. Ele morreu no lugar do outro. Eu merecia essa morte, mas ele morreu no meu lugar. A morte era para ser minha, mas agora é dele. Tá? Então o pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido, conforme Romanos 5:21. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada, ou seja, a ira de Deus que ia vir sobre nós veio sobre o seu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que ele é ferido de Deus e oprimido pelos nossos pecados. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, por isso que tinha que ser um macho, né, primogênito, né, sem defeito, sem mancha, mas não removia o pecado, conforme Hebreus 10:4. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Não é à toa que João disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, conforme Hebreus 9:26. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu na cruz do Calvário. Meus amados, terceiro tópico ainda vai dizer assim agora, a exaltação gloriosa do Filho. Vamos ver que exaltação é essa e que glória há nessa exaltação do Filho. Está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, né, que vai dizer, por isso também Deus o exaltou soberanamente. Primeiro ele se humilha e se rebaixa, uma humildade a ponto de se tornar uma célula, né? Que é o genoma, a célula, o genoma, uma célula. Se torna uma célula. 23 cromossomos, não é 23 cromossomos, se torna aí a primeira célula mãe, né? Uma célula. E aí, daí passa a ser multiplicada e se tornar um ser humano, tá? Então vamos lá, no terceiro ponto, a exaltação gloriosa do Filho, recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. A gente vai ver que Deus exaltou de uma maneira soberanamente, ou seja, a um lugar de majestade suprema. Jesus sempre foi criador, mas agora ele é também salvador, aleluia, de todos. Então, olha, exaltou, hypernipsonzen, né? Denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo. Ele tem na mão a chave da morte e do inferno. O império das trevas aí está inferior totalmente. Então ocupou o lugar de honra à destra do Pai, sim, símbolo de autoridade, glória e soberania suprema sobre tudo e sobre todos, sobre homens, sobre anjos, sobre tudo, sobre juízo, sobre julgamento, sobre milênio. Por isso que não é à toa que ele vai dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Poder de reger as nações com vara de ferro, poder de reinar no milênio, poder para salvar, poder para perdoar e assim por diante, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então ele deu um nome que é sobre todos os nomes, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre os homens, sobre todo ser que há no universo. Tá? De fato, diz o nome, referindo-se a um nome e título específico. Esse nome, como o versículo 11 revela, é Senhor. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Agora ele se humilhou, ele se esvaziou,
ah, ele abriu mão da sua vestimenta de glória lá, sendo adormecida sobre ele a questão dos seus atributos, de vez em quando refletindo, de certa forma, mas agora todo o joelho se dobrará diante dele. Então Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono, à destra. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele está à direita de Deus, sentado, aleluia. Não é apenas na ponto que ele intercede por nós, conforme Romanos 8:34, e reina como Rei dos Reis. Apocalipse 19:16. Ele disse: eu venci, né? Que você possa vencer para se assentar comigo no trono do meu Pai, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Amém? Então, olha, um nome acima de todos os nomes. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Vamos ver isso muito no Antigo Testamento, mas também no Novo. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, as Escrituras afirmam que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara a seu poder e posição. Nada material, espiritual, divino, demoníaco tem comparação com o poder desse nome do Senhor Jesus. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, tá? E de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Ele é maior do que rei, é maior do que sacerdote, é maior do que juiz, é maior do que promotor, é maior do que advogado, é maior do que tudo isso, tá? Do que presidente, do que tudo. Não existe poder algum que seja maior do e nem mesmo igual ao poder de Cristo, é claro. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual sobre tudo e todos, tá? O Senhor delegou à igreja o uso do seu nome. Veja que coisa maravilhosa. Para você usar o nome de alguém, alguém tem que delegar o direito. Ele delegou. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, tá? Curarão enfermidades, ressuscitarão mortos. Então, ele nos delegou essa autoridade. Infelizmente, muitos de nós, e até a mim mesmo, né, deixamos de tomar essa posse dessa bênção tão maravilhosa do Senhor e de exercer isso na fé e na prática. Precisamos usar mais essa fé para que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia através das nossas vidas, entendendo que somos instrumentos dele, um vaso, e cooperamos com ele e ele conosco nessa obra maravilhosa da igreja na terra. Então, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho na esfera do nome que se refere a tudo e que ele implica, tudo isso é resultado da cruz. O preço pago lá e a redenção, consequentemente, fornecida. Então, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, então toda a criação renderá homenagem, tanto os seres animais quanto os inanimados, ao Senhor Jesus Cristo. Então toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Agora todos vão ter que confessar que Jesus é o Senhor, ou seja, Senhor como nome, no versículo 9 significa dono de tudo, o que repetindo foi tornado possível pela cruz, o que repetindo foi tornado possível pela cruz. Então, para a glória de Deus, Pai, o reconhecimento da glória de Cristo é reconhecimento da glória do Pai. Amém? Então, queridos irmãos, que a gente possa observar que no terceiro subtópico ele diz soberania universal e retorno triunfal. As Escrituras revelam que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus, conforme Filipenses 2:10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Não é à toa que o Salmo 100 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, sabe, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, conforme Romanos 10 e 9 e 10, e compulsória, por exemplo, daqueles que rejeitam, mas que o reconhecerão em juízo, conforme Romanos 14 e 11, e Filipenses 2 e 11. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si o que o esperam. Hebreus 9 e 28. Esta vinda será em glória, poder
e juízo, conforme Mateus 24:30. Sua glória será reconhecida por todos, para a salvação ou para a condenação. A Bíblia diz que todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o dono do universo, de tudo. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinará eternamente para sempre. Glória a Deus e aleluia, exaltado seja o nome de Jesus. Então, a exaltação gloriosa de Cristo manifesta a sua soberania universal e assegura o triunfo final da igreja. Amém? Então, queridos, que Deus os abençoe, que Deus nos ajude, que você tenha uma aula abençoadora. Quero orar pela sua vida, pela sua família e pela aula de domingo, tá? Mas antes disso, eu quero concluir dizendo que a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação, ele se humilhou para nos salvar, ele ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente para sempre. Glória ao nome de Jesus. Pai, te louvamos pela vida de cada um que tem escutado essa aula. Aplica essa palavra em seus corações, Senhor, para que eles possam ensinar aos seus alunos de domingo que vem agora e que seja uma bênção para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. E lembre-se disso. Só entre em algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. Amém, queridos? Lembrando-se que o importante é que a gente diminua e que ele cresça. Até a próxima, em nome de Jesus.